Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Portos brasileiros em debate. Seminário Modernização dos Portos. Lanterna na popa e na proa. 30 de agosto, inscrições gratuitas na internet. @Seminário Porto 2024. Patrocínio Autoridade Portuária de Santos. Apoio Sindifisco Nacional, Estecil Santos e Selfie Logística. 8h36, começando mais uma edição no nosso Ponto a Ponto, nessa segunda-feira, dia 19 de agosto de 2024. Lembrando, já convido você a estar conosco a partir de agora, com muitas informações, com os destaques da Baixada Santista, do Brasil e do mundo, sempre trazendo convidados especiais para comentarmos os assuntos que, são relevantes na segunda-feira. Deixa eu tomar até uma água aqui. Engasguei um pouquinho aqui com a voz. Os assuntos relevantes da Baixada Santista do Brasil e do mundo. E vamos lembrando, né, que você deve se inscrever no nosso canal, como tanta gente já tem feito no canal aqui do Ponto a Ponto. Lembrando, engasguei, entrou pelo lado errado aqui o ar, mas já estamos bem aqui. Vamos de volta aqui com a abertura do programa. Hoje, segunda-feira, 19 de agosto de 2024, Dia Mundial da Fotografia e Dia Mundial do Historiador. Você que é fotógrafo, você que é historiador, parabéns, hein? Um até se funde com o outro. Por falar em história, esse final de semana nós tivemos aí dois fatos em relação a duas perdas, uma no Brasil e uma no mundo, né? A morte do apresentador Silvio Santos, o senhor Abravanel, que faleceu aos 93 anos, em virtude de uma broncopneumonia. Ele que é um ícone, vai marcar, na minha humilde opinião, o maior apresentador de televisão brasileira, disparado. Tivemos tantos outros grandes apresentadores, mas Silvio Santos foi o destaque. Adorava aqui a Baixada Santista, especificamente o Guarujá, onde tinha imóvel, onde montou um grande hotel. Então deixou uma referência aí, a gente ainda pode comentar ao longo do programa. E também no domingo faleceu aí um ícone do cinema, né, o cinema francês, mas o cinema mundial, que foi Alain Delon, aos 88 anos. Ele que vivia num vilarejo francês, chegou a somar uma fortuna de mais de 300 milhões de dólares, ganhou muito dinheiro pela sua capacidade e pela sua imagem, né? O que foi muito fácil de até colocar. Mas lembrando, você deve participar conosco pelo nosso WhatsApp. Virgínia, bom dia. O WhatsApp aqui da Rádio Star News, que está com muitas novidades, com vinhetas, chamadas, pílulas com informações. Tem pegadinhas para você também. Bom dia, Virgínia. Bom dia, é 13-998-05-8709, repetindo, 13-998-05-8709. Você vê que eu comecei o programa até uma engasgada aqui, entrou o ar no lugar do oxigênio, a gente está engasgada, mas está tudo certo aqui. Lembrando que você acompanha o nosso Ponto a Ponto pela radiostarnews.com, pelo nosso aplicativo, pelo Facebook, daqui a pouco já também pelo YouTube e pelas plataformas radios.com.br e Radiosnet. E pegar o bom dia aqui do nosso convidado, um deles já está aqui, estamos aguardando o outro, mas já está conosco aqui, ele que atua aí na área de reformas, ele que atua na área de recuperação estrutural, nosso querido Alcides Catarino, né? Bom dia, Alcides. Espero que tenha passado um ótimo final de semana. Bom dia, Edu. Bom dia, Virgínia. Bom dia a todos. Meu fim de semana foi muito bom, graças a Deus, a despeito dessa notícia, né, da morte do Silvio Santos. O mundo inteiro divulgou isso, né? Sim. Um ícone como o Ayrton Senna, como o Pelé, né? Então, assim, sem substituto, né? Sem substituto, né? Nossa, de pensar que a gente cresceu, né, vendo o Silvio Santos na televisão, então domingo era direto, o canal de televisão no domingo era Silvio Santos. Lembrar que era um apresentador que ficava 8 horas no ar. E conseguia dominar tudo. Era um gênio, né? Então, sim. Agora, assim, de camelô no Rio a um multi-empresário. Quem morreu, como dizem, né, foi o Abravanel. Exato. O Silvio continua vivo. Exato. E se reapresentar os programas dele, até hoje dá audiência, tá? E assim, então é um prazer. Uma coisa
Vê. Oi. Melhorou? Então, vamos fazer o seguinte, Virgínia, vamos antecipar intervalo, a gente vai em intervalo aqui e voltamos já com mais informação aqui do nosso ponto a ponto. A gente corrige já alguma questão técnica aqui de áudio, a gente já corrige. Ficou bom? Então tá ótimo. Então, mas ao vivo é assim mesmo. É assim. A gente para um domingo, que a gente não tem um programa, a gente tem muita umidade relativa aqui na Baixada Santista. Para você ter uma ideia, ontem nós finalizamos no domingo com 82% de umidade. Então, isso é muita umidade para equipamentos eletrônicos, a gente sofre demais com isso, mas, perdão, se eu te interrompia, mas você falava do tamanho, da qualidade a gente o que tinha ele como um gênio, né? Um gênio, eu considero um gênio. E são figuras que não existem mais. Eles passam por aqui, deixam uma história, né? Um legado, e quem é observador conseguiu aprender muita coisa de observar o Silvio Santos. Muita tentou, mas assim, o que a gente conseguiu observar nele foi a conduta, né? A conduta dele em dominar a plateia. Então, muitos jornalistas, comunicadores, tiraram exemplos dele. Aprenderam com ele. E ele era um cara muito, digamos assim, muito solícito, porque ele ensinava, ele contratava você, ensinava você. Ele conseguia, né, Cid, você bem colocou, ter o tempo todo um sorriso. Sim, claro. Passar aquela alegria, aquela espontaneidade. Otimismo. Uma coisa que mexia com o público. O Silvio Santos marcou literalmente uma época na televisão e de uma visão empresarial enorme, né? Eu me recordo, já dou bom dia aqui para o nosso Ronaldo Ferreira, que está chegando aqui, né? Tenho certeza que o PROCON nunca recebeu uma reclamação em relação ao animador Silvio Santos. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Eduardo. Da morte do apresentador Silvio Santos. Bom dia, Virgínia, aí na produção e a todos que nos acompanham aqui na Star News, né? Realmente, acho que tudo que foi prometido foi entregue, né? O carnê do baú da felicidade, que foi a grande marca, né? Esse final de semana tem uma senhora, uma mulher aqui de Santos, uma senhora, não me recordo agora o nome, ela fez questão de dar entrevista que ela ganhou uma casa através do programa do Silvio Santos e ela falou, com aquele dinheiro eu consegui comprar minha casa e eu recebi, porque muita gente duvidava que o dinheiro chegasse, chegou, ela recebeu e comprou a casa. E é importante, né? A gente dizia aqui, eu e o Alcides, Ronaldo, nós vamos perdendo alguns grandes nomes, a gente fala em marcas que o Brasil, né? Vamos falar do Pelé, agora vamos falar do Silvio Santos, a gente vai falando de nomes que não tem substituto, a gente não consegue vê-los, né? É interessante, isso cabe uma reflexão na questão geracional, né? Você veja. A própria política, né? Em todos os Ulisses Guimarães, por exemplo, quem ocupou o lugar? Ninguém ocupou, né? E o interessante é que, na memória, esses grandes nomes não são mais cultuados muito rapidamente. Exato. Muito rapidamente. A memória, o nível de velocidade que nós temos de informação, o nível de informação em que o ser humano hoje é impactado, toda aquela memória recente, ela rapidamente se apaga. Sim. Rapidamente se esquece. Sim. Você citou Ulisses Guimarães agora. Vamos lembrar que Ulisses morreu em 92, eu acho. E pouco se fala. E o papel desse homem, o quanto ele foi importante. Gigantismo. O quanto ele foi importante. Nós temos uma Constituição extremamente combatida que data até de hoje. 1988. 5 de outubro de 88, que é o senhor Constituinte, que era um dos compromissos que ele tinha, então, de reescrever uma nova Constituição do Brasil, que as pessoas... Hoje, quando a gente fala de Código de Defesa do Consumidor, quando a gente fala de SUS, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e Adolescente, tá? Hoje, quando você fala um Brasil que fez o novo pacto social a partir de 88, teve à frente o Ulisses Guimarães. Exato. Bem lembrado. E você vai esquecendo tudo isso, né? Então, por exemplo, e quando nós falamos agora a nossa história recente, os grandes nomes que construíram e fizeram esse momento do Brasil e até do mundo, né? Vai se perdendo, porque o que vem é outra geração. E a gente não pode comparar, porque o momento é diferente, a história é diferente. Por exemplo, a gente pensa no Brasil... O talento mudou. O talento mudou. Sabe por quê?
Porque hoje você tem o Ctrl+C, Ctrl+V, hoje você tem inteligência artificial, hoje você tem o Dr. Google, você tem todas as soluções, você tem aí. Hoje você tem o ChatGPT, hoje você tem todas as soluções. Naquela época o homem precisava debruçar-se sobre a mesa, sobre a cama, pensar, raciocinar. Né? E hoje a coisa ficou... É como a informação, ela ficou rasa, ela ficou fast food. Você vai ali e pega. Então, a informação, ela é rasa por quê? Porque falta conteúdo, falta vontade de analisar, de pensar. Né? Então, esses homens, de alguma forma, construíram o mundo que nós vivemos hoje. A velocidade do que a informação está chegando, a imagem, alguém lá atrás pensou, alguém pensou na lâmpada, alguém pensou em gerar energia elétrica, alguém pensou em alguma coisa, né? Então, hoje a informação é muito rasa, muito rápida. E a memória vai junto. Por quê? Porque nós somos impactados de informação todo momento. Quando o teu celular, o teu smartphone, né? Vamos lá, mais técnico, né? Smartphone, né? O smartphone, que de vez em quando ele é usado como telefone, às vezes ele é telefone, né? É o que você tem 24 horas, você deixa ele ligado. Quando você acorda às 6 horas, 6h que você acordou, você está cheio de informações chegando para você. Então, essa informação, ela causa tanto impacto que vai apagando a memória. Só para uma coisa interessante, o que acontece hoje com as pessoas é o imediatismo, né? Imediatismo. Esse imediatismo suplanta tudo as coisas que antes eram feitas comedidamente através de leitura de livros. Então você pesquisava livros e não tinha essa agilidade que tem. O oráculo Google é o grande responsável por isso, porque hoje o que acontece? As pessoas buscam no oráculo alguma resposta, não encontrando, elas entram em estado depressivo, entendeu? E aí é onde depois, consequentemente, depressão, por não encontrarem as respostas. O Silvio Santos ele era resumido pelo poder da lábia e do humor. Do humor. E é claro, por trás disso... Otimismo, era um cara otimista. Isso, ele via onde a gente não enxergava algo diferente, ele enxergava. Sim. Ele saiu de um camelô no Rio de Janeiro, do qual muita gente acha que aquilo foi do acaso, não foi, e ele achava uma maneira de se motivar e começou lá vendendo quinquilharias, canetas, cerveja na barca lá do Rio de Janeiro, até que veio para São Paulo, para a Rádio Nacional, que depois virou Rádio Globo em São Paulo, e nunca foi funcionário de uma emissora de televisão, muita gente não sabe. Ele comprava os seus horários, ele arrendava os seus horários. Um empreendedor nato. Nasceu com aquilo. Comunicador, o Brasil não terá outro igual. Não, né? Falei isso para vocês agora. Você sabe que você ocupar mais de 60 anos, são mais de 60 anos, né? São mais de 60 anos que você ocupava o espaço que ele ocupou. Vamos lembrar, eu era menino ainda, nos anos 60 ali, você tinha o programa dele de rádio todas as manhãs. Eu lembro ele fez parte da vida das pessoas, todos nós, né? Ele entrava na casa de todo mundo pelo rádio. Eu me lembro que a minha mãe, de manhã, ela ficava ali, ela ligava o rádio, ficava ali cozinhando, fazendo as coisas de casa, tá? E ouvindo o Silvio Santos ali. Jeito dele. Eu ouvindo o Santos todos os dias. E um companheiro que ontem não foi lembrado em momento algum, mas era o Lombardi. Lombardi foi um companheiro do Silvio durante muitos anos, e o Silvio com aquele lado picante dele, dizia o seguinte: vamos fazer com que essa voz vire mistério. Não deixava o Lombardi se identificar em lugar algum. É verdade. Eu conheci o Lombardi aqui no Gonzaga. Exato. Na Rádio Cultura. Exato, programa Rádio Conheci Cultura. ele na figura. E era aquela história, aquela voz, sim, patrão, pois não, Silvio. E aquilo ia... E as pessoas tinham curiosidade, e as brincadeiras que o Silvio produzia. Por exemplo, você imagina, Virginia, uma pessoa chegar, um programa lá, que ele dizia assim: você troca um abacaxi por um apartamento na frente da praia? Sim! A pessoa trocava o apartamento por um abacaxi. Ela não sabia, estava numa cabine, não ouvia, só ouvia a voz do Silvio, aí ela ganhava lá um carro zero. E se você troca o carro zero, na época lá, uma Brasília zero, no momento que era, né? Por uma caixa de fósforos? Sim! E às vezes a pessoa saía com um prêmio, mas às vezes ela fala só: você ganhou um carro, ganhou uma casa, ganhou um apartamento, a pessoa ficava trocando, só que você trocou por um abacaxi. A pessoa não sabia, quer dizer, ele conseguia com humor. As marchinhas dele também, o Silvio marcou uma época nas marchinhas de carnaval.
E eu me recordo, ele deu várias entrevistas ao longo da sua vida, da sua carreira, dizendo que ele não queria ser famoso pelas marchinhas, ele queria levar alegria para o carnaval, que as pessoas entendessem, né? E algumas das suas versões musicais, na verdade, o maestro Zezinho, que o ajudava, que era quem escolhia o repertório, não era nem ele, quem não sabe, levaram ele a buscar, a chegar à fama por um outro lado, além do empresário, do apresentador, pelo carnaval. E nas marchinhas tem um dado interessante, ele não ficava com Não, ele doava tudo. Ele doava. Exato, Ronaldo, bem lembrado. O maestro Zezinho tirava lá os investimentos, talvez a parte dele, mas tudo que dizia respeito a ele era doado para entidades. A parte do Silvio, exatamente. E pouca gente sabe disso, porque uma das coisas que ele sempre fez na vida pessoal dele, não na questão da empresa, na questão do programa dele, que distribuía presentes, que distribuía de alguma forma aqueles roda o peão, você vai ganhar lá a casa, ganhar o Porta da Esperança. O Alcides gostava do Qual é a Música. Qual é a Música? Qual é a Música, ficou anos, né? O que ele fazia de benemerência, ele fazia questão, inclusive, de não falar, de não aparecer, hipótese alguma. Não precisava saber o que ele estava fazendo. E uma dessas das marchinhas. E o que eu achei legal no que ele pediu, que não queria que explorassem a morte dele, né? Então, assim, você vê que até nessa hora ele pensou nesse momento. O curioso é que uma ocasião, uma vidente, que com todo o respeito, né, que as pessoas têm, viu, Virginia, disse o seguinte, que o Silvio já tinha sido comentado, ele já tinha falado em roda com pessoas da família, com funcionários, que quem trabalhou com o Silvio disse que ele era muito fácil de trabalhar. Eu me recordo uma ocasião, acho que o Alcides, o próprio Ronaldo deve ter conhecido o Marcelo Guimarães, que foi locutor aqui da Rádio Cultura. Sim. Ele foi locutor de cabine, a voz padrão do SBT. E eu conversei com o Marcelo Guimarães, inclusive uma data muito triste, foi o falecimento do meu querido Bruno Abud, um grande amigo da família Kaufmann, Abud. Ele dizia, trabalhar com o Silvio tem duas facetas. E aí o Marcelo Guimarães me falou assim, olha, Eduardo, conheci ele naquele dia. Eu não sei se você acompanhou, você bela voz, você era o locutor de cabine, a voz padrão do SBT Nacional, né? E num determinado dia, ele chegou no SBT, estacionou seu carro no estacionamento e o chamaram no departamento pessoal. E ele achou estranho, porque a informação no SBT era a seguinte, quando você é chamado no departamento pessoal, você está sendo mandado embora porque alguma coisa aconteceu. E ele falou, que eu saiba, nada aconteceu. E ele tinha sido mandado embora do SBT, por nada, ele ficou muito triste, muito chateado. Dias depois, ele foi convidado pela família Saad para colocar sua voz na Bandeirantes. Era uma voz muito boa, um profissional de alta qualidade. E qual foi a surpresa dele? Dias depois, ele quis saber o porquê aconteceu. E na época, o diretor-geral do SBT era o Calegares, né? Calegares. E aí foi dito para ele o seguinte, que o Calegares mandou embora, sem autorização do Silvio. O Silvio Santos pegou o telefone, falou, ligue, quero falar com o Marcelo. E mandou ligar para o Marcelo Guimarães. Quando o Marcelo atendeu o telefone, o Marcelo achou que era um trote. Vários imitadores do Silvio Santos, tem alguém querendo imitar. E ele não acreditou, né? E o Silvio Santos falou para ele, olha, eu quero te pedir desculpas, mas quero que você volte para o SBT. Não sei por que te mandaram embora. Eu gosto muito do seu trabalho, da sua voz. Só que o que acontece? Ele tinha ido para a Bandeirantes e conversou com o Johnny Saad. Falou, olha, fico muito feliz. Não, um grande profissional como você tem espaço na minha casa, na minha TV. E aí o Marcelo Guimarães falou, seu Silvio, fico muito feliz, muito envaidecido, muito honrado com a sua ligação, mas como eu fui mandado embora daquela maneira, eu tenho 4 filhas para cuidar, para criar, eu não posso ficar desempregado, eu dei a minha palavra para o seu Johnny Saad, que eu cumpriria o meu contrato, faria o trabalho, tudo que a Bandeirantes precisasse. E o Silvio falou, você me autoriza? Aí ele autoriza o quê? Eu vou conversar com o Johnny. Johnny é meu amigo. E o Silvio Santos ligou para o Johnny Saad e falou assim, olha, quanto você quer para liberar o Marcelo para voltar para o SBT? Caramba! E o Johnny Saad falou, bom, peraí, eu não sabia que ele tem... Não fui, aí aquele jeito do Silvio, não fui eu quem eu mandei embora. Eu acho que eu vou mandar embora quem mandou embora ele. Porque não pediu para mim, porque o Silvio tinha isso. Quando alguém fazia alguma coisa por trás dele, ele ficava bravo. E ele recontratou o Marcelo Guimarães. Eu me recordo que o Marcelo falou isso, eu falei, caramba, hein? São fatos como esse que chamam a atenção. Como também tem a passagem do Beto Hora. Lembra do Beto Hora? Beto Hora, na geral. O Beto Hora, uma vez na Vila Belmiro, comentou, ele foi chamado pelo Silvio Santos para trabalhar no SBT.
para levar aquele humor, aquela picardia dele para o SBT, e ele na sala do patrão, né? E o Silvio Santos, aquele jeito dele, e ele imitando o Silvio. Ele imita muito bem. Muito bem. E o Silvio morrendo da risada com ele, falou assim, você é bom, mano, você é bom, né? E ele falou, senhor Abravanel, só precisar estar na área, né? Só que aí o Silvio falou, eu quero que você venha para o SBT. Ele falou, bom, tá bom, eu posso vir desde que o Lério Teixeira e o Zé Paulo da Glória venham juntos. Ele falou, não, quero só você. Ele falou, não, o programa sou eu, o Ronaldo e o Alcides. Não, mas eu quero você. Não, o programa sou eu, o Ronaldo e o Alcides. Ou vem os três ou não vem ninguém. Aí o Silvio falou, pô, mas eu estou te oferecendo 1 milhão por mês. Aí disse que ele, patrão, vem comigo. Foi na janela do Silvio Santos, abriu a cortina assim, né, a persiana, falou, seu Silvio, você está vendo aquele carro vermelho que está lá? Aquele carro é meu. Eu não estou precisando do seu dinheiro. Dinheiro eu já tenho. Sabe que carro o Beto Hora mostrou? Era uma Ferrari. Eu tenho o meu salário, eu tenho o meu dinheiro. Então, para manter aquele carro, eu já tenho meu trabalho. Só que eu dependo do Alcides e do Ronaldo. Se eles vierem, tudo bem. Se eles não vierem brigar, foi embora. Foi embora. Você quer ver que o Silvio falou, foi a primeira vez que alguém que eu contratei virou as costas para mim e foi embora porque eu paguei bem. Então ele reconheceu, ele falou, esse rapaz tem um valor absurdo. A minha filha trabalhou no SBT, tinha um programa chamado Pequenos Brilhantes. Eu lembro disso. E a minha filha caçula trabalhou e eu ia toda semana com ela nas gravações do SBT. Eu vi o carro chegando, aí o pessoal que estava do lado de fora, né? Porque eu não entrava no estúdio para a gravação do programa, eu ficava do lado de fora. Aí eu vi assim, aí o pessoal assim, ele está chegando. Ele está chegando quem chegando? Daqui a pouco era o Silvio Santos, estacionou o carro dele, desceu, tinha um cara varrendo perto do estacionamento, varrendo. Ele chegou, foi lá, ele desceu do carro, foi lá e cumprimentou o cara que estava varrendo o chão. Olha só. E dizem assim, o Silvio quando chegava, ele cumprimentava a todos. O porteiro, ele abria o vidro do carro, cumprimentava, ele gostava de dirigir o próprio carro dele. Ele dirigia. O dia que ele chegava no SBT, ele não cumprimentava ninguém, alguma coisa ia acontecer. Porque quando ele chegava, ele só cumprimentava, falava bom dia para o porteiro, e ele entrava, ia até a sala dele, não falava com ninguém, já sabiam todos que alguma coisa ia acontecer. Ou um programa sairia do ar. Eu trabalhei com o Ivo Morgante. O Ivo Morgante, em narrações de futebol, nós trabalhamos por mais de 4 anos juntos. Ivo Morgante foi o apresentador do Aqui Agora durante 11 anos, uma das maiores audiências da TV brasileira, do SBT, com a Cristina Rocha. E eu lembro que o Ivo Morgante disse o seguinte, pô, patrão, é muito chato trabalhar com ela é muito chata. E o Silvio Santos falou assim, ela é parente, ela tinha um parentesco, acho que era casada com um sobrinho do Silvio, então ele ajudava ela, tinha esse lado também. Mas tudo bem, vamos lá. E a audiência, mas a Cristina era... Mas quando o Silvio percebia, o Silvio lá chamava os dois na sala e dava um pito em todo mundo. E aquilo foi crescendo. E o Ivo Morgante dizia o seguinte, o Silvio Santos, sabe que horas era o horário normal dele dormir, Ronaldo, Alcides e Virgínia, durante os dias normal, qual horário? 8, 8h30 da noite. Esse é o horário que o Silvio Santos ia dormir. Então o Ivo Morgante não sabia que uma ocasião teve aqueles ataques do PCC, você deve lembrar, e Aqui Agora era um programa muito visto, o Ivo Morgante liga para casa do Silvio à 00:30. E aí, toca uma vez, toca duas, toca três, ele insistiu, até que o Silvio atendeu. E o Silvio já tinha a Bina, identificou, falou, Ivo, ninguém me liga uma hora dessa, e quem me liga uma hora dessa está me atrapalhando, está atrapalhando meu sono, e você corre o sério risco de eu te mandar embora. E aí falou, não sei o quê. Enfim, ele mandou o Ivo Morgante depois embora, ele acabou com Aqui Agora, porque ele tinha medo que aquilo colocasse em risco a vida dos funcionários do SBT, a própria vida dele. E depois o Ivo falou, caramba, mas eu não fiz nada, só liguei, não sei o que lá. Ele chamou o Ivo, deu um presente para o Ivo, deu um valor em dinheiro, falou, isso é pelo serviço que você prestou, não leve como pessoal, eu não posso mais manter um programa que trata de violência pessoal, porque quantas famílias eu tenho dentro do SBT? Quantas famílias dependem desse emprego? Já imaginou algo que aconteça à emissora? Elas vão ficar desempregadas e não vão ter como sustentar suas famílias. E mais, para a gente ir no intervalo e voltar para os nossos assuntos também, que é importante falar do ícone, mas o Ronaldo vai lembrar. Lembra-se do Banco Pan-Americano? Sim. Ele levou um grande golpe pelas costas, praticamente houve o estado falimentar do banco, ele teve que colocar muito dinheiro. Né? Inclusive a TV como garantia. Exatamente. Ele colocou todo o patrimônio dele como garantia. E ele, na época, um juiz o chamou nessa questão toda, ele foi, seu advogado,
ele disse para o juiz, olha, eu posso falir, posso quebrar, mas eu não vou deixar nenhum cliente do banco e nenhum funcionário sem os seus direitos. Vai lembrar, o Ronaldo vai lembrar, o Alcides também. O Silvio Santos chegou a ser o maior pagador de impostos do país como empresário. Na pessoa física dele, foi o maior pagador de impostos. Lembra-se disso? Lembro. Isso virou matéria de revistas tradicionais. E eu achei muito bacana a homenagem do Rio de Janeiro, viu, Virgínia, para o Silvio Santos, que foi colocar no Cristo Redentor um paletó com gravata e o microfone aqui pendurado. Projetar a imagem no Cristo Redentor. Agora, você pega a longevidade. São mais de meio século. 93 anos, é tempo, hein? Mantendo-se num alto nível, conseguindo se renovar, atravessar gerações. Veja bem, eu tenho 63 anos. Eu estou falando que eu tinha 6, 7 anos de idade, ouvindo minha mãe nos domingos. Eu como um molequinho via minha mãe. O domingo das pessoas. E tem um detalhe, né? Vamos assim. O Silvio fez a alegria da gente pobre. Sim, sim, né? Sim. Era o macarrão com frango no domingo. Então as famílias ficavam, então as famílias humildes mesmo, né? As famílias. Então ele fez isso. Então ele chega nesse estrato social. Onde, se você pegar naquela época, a classe mais elevada não assistia Silvio. Não. Silvio vai aparecer depois, quando ele faz, dá uma renovada, mas o que manteve, o programa dele era direcionado, vamos lembrar de um Brasil da década de 60, que era um televisor, às vezes, para 3, 4 famílias se reuniam para ver. E a válvula. Exatamente, que era um televisor que nem todas as casas tinham televisor. Exato. Né? Exatamente então isso. As pessoas iam, as famílias iam para a casa de um lá, fazer aquele almoço de domingo, as famílias todas numerosas, com bolinho, café à tarde, o pão com manteiga, que era na padaria, a mortadela, tá? E Silvio Santos na TV, e as famílias reunidas, né? Que nos anos 60, alguns domicílios tinham TV, uma grande maioria. E outra, era muito comum você isso não daí. tinha os passeios em shoppings, porque não existia nada. Isso. Era um Brasil que a imagem recém chegava, a televisão recém chegava, que ela chega ali no meados da década de 50. Muito bem e 10 anos depois, a gente está falando, então, Silvio entra na casa das pessoas, tanto que uma das coisas que ele dizia é que o programa dele tinha uma alegria. Exato. Né? Então era fazer um domingo alegre. E depois, Ronaldo, exatamente, a criação de presentear o público. Ele inventou, né, uma maneira de presentear o SBT, os seus programas, né, na verdade, antes mesmo do SBT, bem antes, nas emissoras que ele passou, ele sempre dava prêmios, né, ele criou. E vai lembrar, o Baú da Felicidade, Tamacavi. Eu lembro que a minha mãe comprava os carnezinhos do Silvio Santos, aí no final o seu dinheiro não era perdido, você transformava aquilo em mercadorias na loja. Exato. Então a pessoa, depois, ninguém conseguiu bater a telecena. Lembra-se, várias, até a Globo, a poderosa Globo tentou criar a sua título de capitalização. Título de capitalização. Que o Faustão até era o garoto propaganda da Globo. Isso, e não pegou, não vingou. Ninguém batia, o do SBT. E ontem eu vi uma entrevista dessa menina Maísa, viu, Virgínia, que surgiu com o Silvio Santos. Ela falou, olha, quando eu sentei muito pequenininha com a minha mãe e meu pai na sala do Silvio Santos, ela tinha poucos anos de idade. 5 anos. Novíssima, 5 anos. Para 6 anos. Mas ela lembra que a mãe dizia o seguinte, o Silvio fez um contrato, chamou o advogado do SBT e perguntou para os pais, vocês têm casa própria? Aí o pai olhou assim, a mãe falou, não, a gente não tem. Então, parte do que ela está recebendo, a gente já está colocando dentro de uma capitalização e uma poupança para que isso, no final do contrato dela, que o primeiro contrato, acho que era 5 anos, já reverta num valor que isso possa ser possível de vocês comprarem o apartamento de vocês. E foi o que aconteceu. A mãe dela comentou, essa menina, a Maísa, né? Ela comentou, o primeiro imóvel da minha família foi com esse meu salário, com o dinheiro que o Silvio Santos falou que era para ser revertido para isso e que não podia ser mexido. E meu pai nunca esqueceu, meu pai, todas as vezes que ia no SBT e encontrava o Silvio, tinha aquele abraço fraternal, e o Silvio dizia, a gente tem que pôr alegria e um sorriso nas pessoas, e uma casa é um sorriso. Tanto que ele sorteava casas enfim, muita coisa fez na vida. Vai ter o lado que muita gente vai questionar, vai ter o lado que muita gente vai aplaudir, vai ter o lado que muita gente vai reclamar, mas realmente marcou uma época e deixou um legado. E, como eu e o Elcio dizíamos, e o Ronaldo completou, né, Virgínia? Não temos substitutos. A gente tem vários nomes que vão deixando. A gente pega aqui na música recentemente também, cada um no seu tamanho, mas
tivemos a perda da Rita Lee. Então, cada um, o Brasil vai ficando empobrecido na sua cultura, nas artes, na política. O Ronaldo, a gente comentou do Ulisses Guimarães, e por aí vai. Então, cada um que vai deixando, e a gente percebe que o Brasil, somos um gigante, mas vamos esquecendo, a cultura vai enfraquecendo, a nossa política vai empobrecendo, e o brasileiro vai vivendo hoje de fatos que ele vai buscar na internet o que aconteceu lá atrás, né? Então, infelizmente, isso é uma realidade. Eu vou ao primeiro intervalo aqui do nosso programa, em nome de Imuniz Logística, soluções de comércio exterior. Há mais de 25 anos, a Imuniz Logística trazendo para você todas as soluções em comércio exterior para que você tenha a solução rápida, né? Com tudo que você precisa pelo 419-8686 ou pelo imuniz.com.br. Também Forte Vistoras Automotivas, que tem 9 endereços. Alô, Tiagão, nosso Tiago está feliz da vida, hein? Tiago deve ter pensado assim, o Palmeiras ontem ganhou na bola e na briga. Mas, olha, eu vi muito comentário hoje, eu como cronista esportivo, que a gente não deixa de ser, muitos comentários sobre jogadores do Palmeiras, mas quem começou a palhaçada ontem foi o seu Luciano, jogador de São Paulo, que fez o gol e fez gestos, mandou a torcida calar a boca, passou em frente ao banco do Palmeiras, fez isso. Então, o seu Luciano, jogador de São Paulo, tem que ser puxado a orelha dele, porque não se faz isso, não se provoca. Tanto que, apesar do árbitro ter sido uma lástima no jogo de ontem, o puniu com cartão. Deu o cartão amarelo. Acertadamente. Acertadamente. E olha que o Daronco foi Foi o Daronco, não é o... Outro nome. Daqui a pouco eu vou lembrar. Não é o Daronco. Ele foi mal. Foi mal no jogo. Foi muito mal no jogo ontem. Vários ex-árbitros o criticaram. Mas toda ação gera uma reação. Ele faz o gol, corre para o escanteio. Ele já provocou jogadores do Palmeiras em campo. Exatamente. Ele provoca os jogadores, sai correndo, vai para o lado. O jogo era na casa do Palmeiras. Exato. Ele vai lá, chuta a bandeirinha lá do escanteio. Exato. E vai para a torcida. Vai para a torcida e ele vai na torcida, né, onde você tem aquela área ali grande, e também o banco, na frente do banco, e mandando todo mundo calar a boca. Quer dizer, não se faz isso, né? Faltou ali respeito. E aí, meu amigo, quando acabou o jogo, e olha que... veja que o Flaco Lopes mesmo, que fez 2 gols, esse garoto é um negócio estranho, né? Ele não é nenhum craque, não tem nenhum tamanho, mas não deixa ele na área. Paciência do Abel. Abel. Ele veio, ele foi uma contratação cara. O Palmeiras, na época, trouxe 2 argentinos, teve um depois foi embora. Isso. E ele ficou quase um ano ali e reclamava de não entrar. E o Abel foi trabalhando o posicionamento dele de área. Porque ele é alto, né? Muito. Ele é bem mas alto. Além da altura, a impulsão desse rapaz. Esse último gol que ele fez, né? Esse último gol agora no jogo, de cabeça. Não, ele subiu mais que o goleiro de São Paulo com as mãos. Com as mãos, Exatamente. Isso que eu estava observando. Isso foi um trabalho do Abel, de posicionamento bem lembrado, dele e tudo, né? E paciência que teve uma hora que queriam até abrir mão dele. E eu vi depois, nessa cena, ele correu depois no Abel, deu um abraço do Abel forte, o Abel acho que quase perdeu o fôlego, mas como quem diz, agradecimento, né, Ronaldo? Sim, ele só acreditou em mim. Exatamente, que havia uma pressão muito grande para que ele fosse... Como esqueci o nome do outro jogador. O Mendieta, né? Mendieta. Exatamente, né? E o Mendieta foi embora, eles eram juntos na mesma época, né? E ele hoje é o artilheiro do Palmeiras. E olha, bola no ar, no alto com ele. Sem dúvida. No mínimo ele vai guardar 1 ou 2 por jogo. Ele pode perder 3 ou 4, mas ele vai guardar. Que talvez ele poderia aproveitar, me lembra na altura, na impulsão, um cara chamado Serginho. É verdade. Mas o Serginho tinha uma vantagem maravilhosa. O Serginho era um jogador de basquete dentro da área. Exato. Quando ele abria para virar, ou ele abria para os outros entrarem. Ele limpava a área. Limpava a área, porque quando ele recebia de costas, você não lembra? Quem vinha, quem só de serviço é Sérgio, um monte de gente. Quando ele abria aqui, se ele não conseguia fazer o giro para bater, porque era muito comum ele receber, virar e bater dos 2 lados. Ele era meio limpador e para-brisa. Exatamente, mas ele jogava para lá, jogava para cá, quem vinha, ele abria a área, limpava a área. Você me lembrou bem, Ronaldo, você lembrou bem. Uma entrevista com o Serginho Chulapa, o Serginho me falou, eu perguntei, Serginho, sempre muito cordial comigo, o Serginho nunca foi desrespeitoso, e ele dizia que o único zagueiro chato na vida dele, mas chato mesmo, sabe quem foi? Que ele dizia, com esse eu não consigo jogar de jeito nenhum, porque ele vinha do meu lado, ele falava assim, Serginho, aqui na minha área não. Eu vou dar bem no meio da tua fivelinha aqui na minha área não. E falava, negão, sai daqui. Porque naquela época podia, hoje não pode mais. Hoje não pode mais. Luiz Pereira, esse era o monstro. Luiz Pereira encostava nele e falava assim, Serginho, aqui não. Aqui não. Luiz Chevrolet. Aqui nesse quadradinho aqui, nesse retângulo aqui, mando eu.
E o Serginho dava cotovelada, ele tomava do lado também, e vinha o Ademir da Guia encostava e falava assim, Serginho, você está perdendo teu tempo, porque ele faz isso com a gente no treino. Você acha que não vai fazer com você? Então o Serginho Chulapa falou, olha, e era um cara, ele dizia, e o Luiz Pereira era um cara honesto, sério, não era aquele cara que batia de forma assim assintosa, não. Ele era duro, jogava duro, marcava, não tinha medo de zagueiro, de centroavante na área, não era desleal. Não era desleal. Também tem que levar em consideração que era uma outra época, né? Era uma época de craques, né? Agora, então, você falou das artes, você falou dos apresentadores, a gente fala do futebol hoje, com todo respeito. Acabou. Você está falando dos anos 70. Basta ver onde vive Luiz Pereira, na Espanha. Na Espanha. Reconhecido. Até hoje o Atlético Madrid. Tá lá, dirigente. Ele sai do Palmeiras, ele e Leivinha vão para o Atlético de Madrid, faz uma carreira no Atlético de Madrid, depois o Luiz Pereira ainda volta para o Brasil um pouco, joga um pouco no Palmeiras, um pouco no Corinthians e retorna para Madrid, mora lá até hoje, é dirigente lá do Madrid. Tem a sua vida lá. Tem a vida lá. É reconhecido. Então você veja. Um monstro de zagueiro, espetacular. Eu lembrei, porque eu fui falar do Thiagão palmeirense, com as unidades em Santos, Guarujá, Mogi, São Vicente, 3 em Praia Grande, Boqueirão, Aviação e Vila Guilhermina, Santa Branca, no Vale do Paraíba, e também em São Paulo, no Itaquera, da Forte Vistorias. Também falando de Eng Plus, que tem residencial Míconos para você. Acesse engplus.com/Míconos. Tem o Ilha de Malta, né? Que é o engplus.com/Malta, no canal 5, pertinho da praia. Tem o último lançamento recente, né? Viva com o privilégio de contemplar o que é de mais bonito todos os dias, que é o mar em Santos, que é o Bali, com fazenda solar, com depósito individual, garagem para 2 e 3 carros, 2 e 3 suítes, um ponto maravilhoso que é a Proce de Souza, uma ruazinha pequenininha, entre a Bartolomeu de Guzmão para cima, a Epitácio para baixo. Você tem esse aqui, o residencial Bali, tudo que é de melhor. Fechaduras eletrônicas, identificação facial, maravilhoso. Agora, o Roberto Barroso Filho não se faz de rogado e com o filho, com a filha e com a equipe, criou a Angelife. Alexandre Suárez, parceirão também, trouxe para Santos a Angelife, que tem unidades conceito Smart. Conceito Smart, unidades menores, 36, 56, 67 metros quadrados, e que não para por aí. Esse aqui é o Pesa Torino, sucesso de vendas, e não para por aí. Por que, Edu, não para por aí? Mais de 75% das unidades já comercializadas, vai dar tempo, procura aí Angelife, consultorincorporadora.com.br. Mas você, Ronaldo, você conhece a esquina ali da Campos Melo com Rodrigues Alves? Sim. Em breve a Angelife levantará ali um novo empreendimento com o apoio de um programa que é o Minha Casa Minha Vida, que vai possibilitar as pessoas aí com um valor bem menor, com a parceria com a Caixa Econômica, morarem em frente ao VLT, a ponto de ônibus, ponto de táxi, próximo da Conselheira Rodrigues Alves. Conseguimos aqui um empreendimento na faixa do Minha Casa Minha Vida. Ali na Rodrigues Alves. Tá de parabéns à iniciativa da empresa, porque uma das grandes dificuldades aqui na nossa cidade é exatamente projetos Minha Casa Minha Vida, e numa área nobre. Exato. Dizer assim, não, sim. Uma cidade espetacular. Vai mudar o aspecto ali da Rodrigues Alves, ali, né? Uma quadrinha da Conselheiro Neves. Você passar lá, você já vê aquele outdoor gigantesco, né? Da Angelife, construtora incorporadora, para você comprar bem, morar bem, com qualidade em Santos. Também Ronaldo Hammer, martelinho de ouro, há 12 anos em Santos, cuidando do seu carro. Micropintura, pintura, funaria e polimento, na Comandante Martins 191 em Santos. Também Mecânica Uramara, 55 anos, cuidando da mecânica elétrica e da parte de câmbio hidráulica do seu carro. Também M. Rocha Contabilidade, desde 2000, cuidando da sua contabilidade e da sua empresa. É só entrar em contato com M. Rocha Contabilidade.com.br. Também Escola Santista de Astrologia. Vamos convidar o Jorge aí para o final do ano, Virgínia, daqui a pouco ao final do ano, para fazer. E olha que o Jorge havia comentado alguns grandes nomes, né? Vão nos deixar e estão deixando mesmo, né? Jorge, que é um astrólogo com a Márcia Bernardo, extremamente sério. A Tintas e Tintas, a loja que mais entende tintas na hora de pintar casa, carro, seu imóvel, seu escritório. É com a Tintas e Tintas, lá com o Zé Luiz, na Senhora Feijó 439, Antônio Mick 89, na Ulisses Guimarães, hein? Olha só, 989 em São Vicente, na área continental. Essa é uma avenida que deveria ser reverenciada, deveria até ter um busto do Ulisses Guimarães lá na cidade de São Vicente. Virgínia, vamos ao rapidíssimo intervalo, vou tomar aquele café, você viu o café para o Ronaldo aqui, para que a gente possa falar de vários assuntos, como, por exemplo, né, um assunto que está movimentando hoje, né, Ministério sob pressão. O presidente Lula apertando todo mundo e ameaçam, né, esses cortes dos ministérios, serviços essenciais, como saúde, até internet. Estamos aí preocupados. E mais, né,
Estamos aí já daqui a pouco chegando a setembro, né? 4 meses do final do ano, aquela questão da meta e muita gente preocupado também, né, com vários aspectos importantes, né, em relação ao nosso dia a dia, a situação do povo brasileiro também, né? E outra situação bastante considerável, que eu quero até saber do Ronaldo, do Alcides, algo que está me chamando a atenção e me preocupando muito, né? Que agora virou muito comum, e eu até separei como tema aqui do programa de hoje também, porque o governo brasileiro, nos últimos meses, teve 251, Ronaldo, Alcides, aos ouvintes, espectadores, reuniões, sabe com quem, Ronaldo e Alcides? Com as famosas bets. É verdade. Hoje você tem as bets invadindo vários segmentos, clubes de futebol, cidades, e veja o que aconteceu com o Corinthians, por exemplo. Ele colocou um patrocínio que acabou largando o clube, não pagando, atual também. O Santos está colocando aos 4 cantos, que ao invés de chamar Vila Belmiro ou Vila Belmiro do Pelé, vai chamar Vila Viva Sorte, para pagar aí um dinheiro para o Santos, no final do ano, algo em torno de 150 milhões, por um contrato de, me parece, 10 anos. Então, tudo isso a gente vai comentar. E segundo o Banco Itaú, que fez uma pesquisa seríssima, eu não tenho porque discordar do Banco Itaú, o brasileiro perdeu 23,9 bilhões com apostas. Nós participamos, você citou um assunto, eu participei há 3 semanas atrás, numa reunião da Secretaria Nacional do Consumidor. Uma das pautas que mais nós nos debruçamos foi exatamente essa. A situação que isso está chegando e o descontrole que houve, começa em 2018, ainda no governo do Michel Temer, na Lei 13.756, que libera os jogos na internet, e esses jogos são liberados sem nenhum critério do ponto de vista da responsabilidade das empresas que tivessem que ter estabelecidas dentro do Brasil, que tivessem aqui o CNPJ no Brasil, que tivessem recursos. Não, simplesmente liberou-se por poucos critérios, ausência de decretos. Isso vai atravessar depois todo o período do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também não se tem ajuste, não se tem decretos, não se tem nada. Entrou em vigência agora em dezembro de 2023, a Lei 14.790, que ela vai abrir ainda mais o processo, vai pegar, mas cria pelo menos alguns mecanismos, entre os quais 180 dias para que essas empresas se estabelecessem dentro do Brasil, tivessem operações. Todavia, a lei não está sendo aplicada. Uma das coisas que a lei veda e que até hoje, mas falta decreto regulamentador, que é, de alguma forma, dar crédito para que a pessoa aposte. Isso é como vender a droga de graça. Primeiro você dá a droga de graça para você fazer cativo do viciado. A mesma coisa aplicaram os jogos. Não há ainda um mecanismo de controle. Esse crédito indiscriminado, antecipado, a própria lei veda isso, e, no entanto, está sendo aplicado. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e quando nós falamos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, nós falamos dos PROCONs, dos estados e municípios, Sim. Nós falamos do Ministério Público, nós falamos dos Institutos de Defesa do Consumidor, as defensorias públicas, né, que podem ser parte de ação de demandar ações perante o Poder Judiciário, questionando isso. Nós temos um problema social gravíssimo, que hoje nos chama a atenção. Nós temos o endividamento já das famílias. Nós temos queda de consumo já. Vamos fazer assim, Ronaldo, já que você apurou e está muito bem. Olha que maravilha. À toa que nós trouxemos o Ronaldo, já imaginando que o Ronaldo tivesse, pelo seu entendimento. Primeiro que eu sou fã do Ronaldo pela sua capacidade de... Obrigado, o Ronaldo tem uma capacidade de mergulhar no assunto, de pé e cabeça, e explicar, estudioso e sério. Tá? Então, nós trouxemos o Ronaldo junto com o Alcides para falar disso. E o que me deixa muito triste e muito preocupado, Virgínia, que o governo, nessas 251 reuniões com as bets para regular apostas no Brasil, e também foi alertado pelo setor da saúde, Sim. não somente pelo Ministério da Saúde, como também pelos planos de saúde, que 5 grupos de planos de saúde advertiram e chamaram a atenção, derivado ao jogo ter disparado a ponto de, por exemplo, o Hospital das Clínicas em São Paulo, o seu setor de transtornos psicológicos, emocionais, ter cancelado o agendamento, porque já não consegue mais até o próximo ano. Ele está abarrotado de atendimento, pessoas que perderam dinheiro,
perderam até o seu imóvel, perderam o seu carro por conta de endividamento com jogos. Isso é algo que está muito grave, o Ronaldo até alertou isso, eu vou um rapidíssimo intervalo e eu volto para comentar esses outros assuntos. E 1/3 dos apostadores estão endividados com nome sujo, aponta uma pesquisa, inclusive, do Instituto Locomotivo, que é sério demais, as pessoas estão perdendo uma coisa que é patrimônio, que é o nome. É patrimônio que um ser humano tem. Então, muito cuidado, a gente está vendo uma invasão, né? Eu não estou aqui questionando aquilo que pode ser sério, mas o Ronaldo, como o coordenador do Procon Santos, pode alertar demais as pessoas e o endividamento, a perda de patrimônio, a perda do dinheiro e perder também o seguinte, algo muito importante, que é a saúde. Quando você perde a saúde, que mexe com o emocional, o Alcides sabe bem, né, Alcides? A gente, quando tem algum problema emocional, por uma questão de saúde, uma questão pessoal, o que isso pode render para a gente. Bom, rapidíssimo intervalo e volto já. E antes de esquecer aqui, deixa eu mandar um grande abraço, Virgínia, para as mais de 11 mil pessoas que acessaram o nosso vídeo, onde eu falei com o doutor Emílio Puimi. E quem mais estava naquele dia, Virgínia? Doutor Emílio Puimi, Emerson Dias, engenheiro Emerson Dias, falamos do acidente da Voo e Pés, ou Voo e Paz. Mais de 11 mil pessoas comentaram, assistiram o nosso vídeo. Fico muito feliz. Eu não usei nenhuma imagem, não usei nenhuma notícia que fizesse sensacionalismo, fizemos apenas comentários com aquilo que eu li, ouvi e pude tirar de vários especialistas, pelo menos 6 ou 7 especialistas eu ouvi. Então, muito obrigado por terem reconhecido o nosso trabalho da Rádio Star News Santos, do Ponto a Ponto e aqui do nosso programa. Eu não estou atrás de audiência, não. Eu estou atrás de que as pessoas entendam a seriedade do nosso programa. A audiência passa a ser sua, pela sua qualidade de entendimento que a gente quer. Você que nos acompanhou entendeu o que a gente fez, porque não podemos ficar de olhos fechados para outras possíveis tragédias como essa. Então, essa foi a nossa ideia, a nossa vocação com o programa. Eu volto já com a segunda parte do nosso programa. Virgínia, vamos ao intervalo e voltamos já. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Eng Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora.
Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Modo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura, com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com/Bali. O futuro dos portos brasileiros em debate. Seminário Modernização dos Portos. Lanterna na popa e na proa. 30 de agosto, inscrições gratuitas na internet. @Seminário Porto 2024. Patrocínio Autoridade Portuária de Santos. Apoio Sindifisco Nacional, Estecil Santos e Selfie Logística. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Estamos de volta às 9h26. Hoje recebendo os nossos convidados Alcides Catarino, ele que atua na área de recuperação estrutural, reformas em geral, né, Alcides? Algo que a gente vai fazer um programa especial aqui, porque a gente tem muitos ouvintes mandando aqui que hoje é algo muito considerável, porque as pessoas querem economizar no seu condomínio e depois reclamam do que acontece. Mas também contando hoje com o Ronaldo Ferreira, coordenador do Procon Santos. E olha, eu já havia elencado esse tema no sábado, na sexta-feira já estava levantando, e para minha, não surpresa, mas para minha felicidade aqui, no sentido, falando, não estou no caminho errado. Hoje, por exemplo, a Folha de São Paulo elenca o mesmo assunto. Quando nós conversamos em pauta aqui com a Virgínia, convocávamos, né, se possível, a vinda do Ronaldo Ferreira, era o tema. E hoje, por exemplo, já vi aqui o Antônio Santos do Guarujá mandando bom dia, dizendo, Eduardo, você leu? Não, na verdade, eu acho que a mesma linha de raciocínio seguiu a Folha, um grande jornal brasileiro, e eu estou para fazer esse comentário, já havia feito na outra semana, mas sem a presença do Ronaldo não seria possível. Ronaldo e Alcides, quando a gente vê esses dados, inclusive eu estou olhando aqui, olha, 1/3 dos apostadores está endividado, com nome sujo, diz pesquisa, e muitos até acabam cometendo suicídio, quando perdem o seu dinheiro, perdem a referência de vida, né? Betis fazem uma corrida do Ministério da Fazenda por registros de operação. Ô, Ronaldo, para que o Alcides possa comentar também, isso é algo muito sério. Tem um lado que muita gente diz assim, lá no Congresso, os deputados federais, muita gente vê pelo lado da arrecadação que isso vai propiciar ao país. Mas aqueles que são mais sensíveis e mais atentos, não só a arrecadação deve ser olhada, deve ser olhado o todo. E isso está mostrando que esse todo é muito perigoso. Vamos lá. É interessante a questão da arrecadação. O fato é que a Lei 13.756, lá de 2018, ainda no governo do ex-presidente Michel Temer, deu a possibilidade de abrir um mercado. Isso é um grande negócio, um negócio bilionário. Você pega hoje a Champions League lá, os grandes times da Europa, patrocinados, né? E chegou ao Brasil. Chegou ao Brasil e se deu a possibilidade dessas empresas, de que maneira? Elas entravam, aplicavam recursos em publicidade, os recursos naquilo que traz, que é as próprias equipes de futebol, né, de todas as séries. Eles têm, você pode pegar na série B, tem, sim, na série A, C, todos eles.
em todos os segmentos do futebol em especial. Eles estão também outros já no basquetebol e assim por diante, no esporte de modo geral. Mas o que chama a atenção é que essa lei ela veio, abre o mercado, mas ao mesmo tempo não disciplina a arrecadação, quanto de tributos, né? Olha, você vai entrar no mercado, lembrando que você, na tua empresa, você tem que chegar lá, vai pagar o ISS-QN, ao final do ano você tem enquadramento, se é no Simples, se é no, seja lá o que for. As empresas nadaram de braçada durante um grande período, sem deixar para cá, porque as suas matrizes das suas operações, elas estão fora do Brasil. Então ela vai e faz o contrato direto com as equipes, sei lá, a dinâmica estrutural do negócio eu não posso falar. Mas o fato é que passava a margem. A partir de 2022, 2023, aí já no final do governo do ex-presidente Bolsonaro, começou a discussão sobre se regulamentar tudo isso aqui dentro de uma legislação específica que abrangesse a antiga lei. A lei que estava em vigência. E veio, foi votado, como você colocou agora, pelo Congresso, pelos nossos ilustres deputados, né, os jogos, as apostas que eles chamam fechadas, né, que são essas apostas através da Lei 14.790, que entrou em vigência. E deu um prazo de 6 meses da sua vigência para a regulamentação das atividades dessas empresas no Brasil. De tal sorte que ela tem que se estruturar, ter capital social no Brasil, ter o seu registro na junta comercial, ter sede de operação no Brasil, ter um CNPJ, ter uma atividade e ter lastro para a operação. Que aí são outros detalhes que eu também não tenho condições de falar, que é essa corrida que eles fazem aos ministérios. Você cita em 251 reuniões. Tá? Foi o segmento que mais se reuniu com o governo federal. Porque aí você tem uma situação, isso vai arrecadar, os impostos disso vão gerar tantos bilhões para os cofres da administração. Porém, você tem uma questão de saúde pública. Correto. Na verdade. Hoje, nós temos uma lei nossa em vigência no Brasil, que alterou o Código de Defesa do Consumidor em 2021, que trata da lei de superendividado. Ela é muito clara com relação que hoje as instituições financeiras, tá, elas têm que dar educação financeira. Antes dela fazer um empréstimo, ela tem que informar o valor consolidado do empréstimo, o que quais os juros que serão praticados, quanto que é o valor que vai ser emprestado e o quanto que ao final será pago nesse período, se é de 2 meses, 6 meses, 5 anos, mas ele tem que dizer, olha, aqui, ó, estou te dando R$1.000, você vai levar 1 ano para pagar, daqui 1 ano você terá pago 1.400, 1.500, não importa, ele tem que dizer, informar tudo. Né? Tem que fazer uma análise do crédito, porque a lei proíbe hoje qualquer empréstimo, as pessoas estejam negativadas já, justamente para que você não crie o superendividamento, para que você não crie um poço sem fundo da dívida das pessoas que não possam mais resgatar. Então nós temos uma legislação que levou anos para que ela viesse e colocasse todo mundo o seguinte, olha, você banco, você administrador do cartão de crédito, você tem que dar crédito responsável e não levar as pessoas ao endividamento absurdo, que isso é um grande negócio, que o banco securitiza essa dívida, que ao final pega no consumidor, pega na seguradora, que vende e que depois no final que aquele consumidor não pagou, ele vai pegar aquele crédito pobre, mas ele já bateu aquilo no grande balanço dele do ano anterior, vende para uma recuperadora de crédito e todo mundo, e o dinheiro, ou seja, a dívida do que você fez vai virar um grande negócio para muita gente. Exato. Menos para você. Movimenta uma cadeia. Uma cadeia. Vai movimentar a seguradora, vai movimentar a recuperadora de crédito, vai movimentar muita gente. Escritórios jurídicos. Tudo isso que a gente está falando. Então nós temos o advento da lei, da 14.181, no sentido de que, em 2021, no sentido de que crédito responsável. E junto isso, educação financeira, tá? Você pode observar, você citou instituição financeira e tal, então ele é recorrente, ele está dando palestras, cursos, está fazendo workshops sobre questão de endividamento e crédito, todos estão fazendo. O que ocorre hoje com o jogo? O jogo, na verdade, ele continua a terra de ninguém. Uma das coisas que é vedada na lei é aquilo que eu disse em instantes. É vedado a oferta de crédito antecipado para a pessoa apostar. Ou você tem lá R$1 para apostar, que você vai tirar, ou 10 vai fazer, mas não ele te dá um dinheiro para tu emprestar, para jogar, e depois esse dinheiro vira uma dívida contra você, o cidadão vai cada vez mais. Uma das coisas que é necessário, que a lei diz, tá?
são as advertências, a educação para o jogo, a observação, quando abrir uma tela de apostas, você está entrando nisso, e mesmo até mecanismo de controle daquele CPF que está apostando para ver o limite de endividamento. A informação, porque o que está acontecendo hoje é que essas apostas, elas ferem frontalmente o Código de Defesa do Consumidor. E mais, só se você me permite, você como a pessoa que toca o PROCON aqui, várias plataformas dizem o seguinte: a primeira aposta, viu, Virgínia, Alcides, ouvintes, vocês estão aí, espectadores, você ganha um crédito, você ganha X reais, para você já está induzindo, e já está induzindo você, e eles oferecem. A lei veda isso. E falta o quê? A lei veda, mas cadê os mecanismos? Porque como aí cumprir teve uma reunião, houve uma reunião da Secretaria Nacional do Consumidor com o Ministério da Fazenda, alguns meses atrás, onde a Senacom concluiu isso. E isso vai ser objeto de várias ações pelo Sistema Nacional do Consumidor. Eu imagino. Tá? Verá. Agora, importantíssimo falar. Isso está causando existe uma doença chamada lodopatia. Né? A lodopatia, que é a dependência do jogo. Isso. Tá? Então, essa é uma questão de saúde pública. Impactando demais já. É preciso que fique atento, e nós vamos ficar atento. Essa é uma das bandeiras que você que está acompanhando a gente aqui, tá? É sério. Se você está sendo vítima de prática abusiva, tá? Porque existem vários crimes, dois pelo menos que vêm, não diria crime, mas que ferem a defesa do Código de Defesa do Consumidor, a legislação, que é a publicidade enganosa e a prática abusiva. São as duas coisas que essas bets estão fazendo. Exato. Tá? A publicidade enganosa e a prática abusiva. Isso está fazendo com que toda a luta que nós tivemos ao longo do tempo de diminuir o nível de superendividamentos, que a lei que eu citei lá atrás fez, tudo isso foi por água abaixo. Lixo. Porque as pessoas foram... Porque, Alcides, a gente já somos pessoas maduras, tá? A gente sabe que não existe dinheiro que cai do céu, não existe dinheiro de graça. Exato. O cara que vai ganhar o jogo é um aborto da natureza. Aborto da natureza. E para que ele ganhe, quantos não perderam? Quantos não perderam, né? Então não existe isso. Não existe. O jogo é uma prática nociva. Ela tem o condão de ser um divertimento, mas um divertimento responsável, que o jogo é uma prática só um lado ganha, o dono da banca. Acabou, só o dono da banca. Tá? Para eu ganhar, você vai ficar endividado, você vai ficar endividado, Virgínia, Ronaldo, você que está me assistindo. Nós não liberamos os cassinos do Brasil, estamos liberando de uma outra forma. Exatamente. Agora, uma discussão de abrir os cassinos físicos. Já está prejudicado. Sim, total. E vou lhe dizer, o cassino físico, então, que abrisse, porque pelo menos ele ia gerar um hotel, ele ia gerar um emprego para a despesa, para o restaurante. Pagar os impostos. Pagar os impostos aqui. Agora, isso daí. Isso daí, essa aposta online, que é um software de inteligência que roda aquilo ali, não gera nada, ainda está lá fora. Isso, a grande maioria, tudo lá do exterior. Tudo fora. Você não tem o contato então, com os crime, e nós vamos ficar atentos, tá? Porque nós estamos atentos. Quando nós falamos, não estou falando só para o PROCON, estou falando do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, do qual todo mundo já interligado nisso. Sim, nós tivemos agora, tiramos um protocolo que foi capitaneado pela Fundação PROCON do Estado de São Paulo, na nossa reunião no Rio de Janeiro, durante o mês passado, a Fundação PROCON São Paulo, o diretor jurídico da Fundação PROCON São Paulo, meu amigo Robson, o presidente da Fundação PROCON São Paulo, Luiz Orchati, nós apresentamos no Congresso, foi assinado pela Associação Brasileira, tá, dos PROCONs, pelos PROCONs Brasil, por todas as instituições, tá, o Ministério Público do Consumidor, tá, entregue na Senacom um protocolo junto ao Ministério da Justiça sobre políticas, tá, de educação que essas empresas bets devem demonstrar que elas têm que investir um percentual do faturado de educação para o jogo e educação financeira, tá, de mecanismos de controle dos decretos governamentais que vêm, né, de recursos para a saúde que está sendo impactada. Então nós fizemos um protocolo de ações, porque este é mais um crime que está sendo praticado contra a saúde do povo brasileiro e contra as pessoas. O Alcides, em cima disso que o Ronaldo falou, e nós não deixemos a nossa classe política enveredar pelo fato de que, olha,
eles virão com recursos, eles pagarão recursos, eles deixarão dinheiro do Brasil. E aí você pega, por exemplo, instituições de saúde, como o Hospital das Clínicas, dizendo, não consigo mais atender o tamanho número de pessoas que estão com problemas de saúde por conta do jogo, endividamento, perda. Isso está causando um buraco, né, na questão da saúde. E aí você tem, por exemplo, uma notícia que também surgiu, muita gente não sabe, mas o maior grupo de comunicação do Brasil, um dos maiores do mundo, é a TV Globo. A TV Globo fez algumas reuniões, e nessas reuniões ela fechou uma sociedade, uma parceria com o grupo norte-americano MGM, que é um gigantesco grupo de comunicação e também de jogos, para criar uma casa de apostas gigante no Brasil no ano que vem, 2025. A própria TV Globo. E a TV Globo vem no rastro do que chegar no presidente Lula e em todos o presidente da Câmara, o presidente do Senado, para tentar acordar isso. E ainda bem que o Ronaldo Ferreira, que está conosco aqui, Alcides, deixou bem claro que nós temos uma mobilização dos setores competentes, que eu tenho que classificar como competentes, e observando isso. Poderemos viver, Alcides, uma pandemia no Brasil, na verdade, uma pandemia de jogos. Isso uma coisa, eu ia perguntar ao Ronaldo, lá fora, como é que funciona isso em outros países? Como é que funciona esses bets em outros países? Você tem uma noção de como é que eles atuam? Olha, alguns deles estão em paraísos fiscais até. Por incrível que possa parecer. Algumas das sedes estão em paraísos fiscais. Então, ocorre que existe uma cultura nesses países, né, já dos jogos, que ela é muito mais antiga que a gente. Né? Eu não conheço qual mecanismo de controle fez. Existe um mecanismo de controle muito forte com relação à prática de enganação. Né? Como você ajustes prévios de resultados, existe uma política muito dura em todos esses países de criminalização, né? Em criminalizar mesmo. Agora, o mecanismo de controle do ponto de vista fiscal, da arrecadação, né, realmente eu não conheço, mas sabe-se que há grandes discussões em todos os países com relação a que eles estarem em paraísos fiscais. Isso é uma realidade. Do ponto de vista que já está mais inserido na sociedade, agora os Estados Unidos têm apostas de toda a natureza. Então, já há uma certa convivência da própria sociedade lá nessa questão dos jogos. Porque existe uma carga tributária altíssima que eles pagam. Tá? Ele é liberado, mas há uma carga tributária altíssima. Isso é uma realidade. Que a grande discussão que o Brasil hoje quer trazer os jogos, só que nós colocamos os carros à frente dos bois. Por quê? Você tinha que já primeiro ter estruturado a questão tributária, a legislação, tudo o que a gente está falando. E o que está ocorrendo hoje? O mal já chegou, o endividamento das famílias, o consumo está caindo, tá? Endividamento, e